Minha própria mãe me abandonou no aeroporto quando eu tinha apenas 8 anos. Me deixou com uma mochila nas costas, tudo para aproveitar férias de luxo com o novo marido e os filhos dele. Quando liguei chorando, ela respondeu com frieza: "Você dá um jeito. Não vou estragar minha viagem perfeita por causa do seu drama inútil." O novo marido dela ainda completou: "Algumas crianças precisam aprender a se virar sozinhas da maneira mais difícil." No fundo, os filhos mimados dele riam como se fosse uma piada. Por fim, ela disse: "Para de ser patética. Dá um jeito de voltar sozinha." Eu liguei para meu pai, que veio me buscar de jatinho particular. Quando ela voltou, encontrou meu quarto vazio e documentos legais sobre a guarda me esperando. Meu nome é Leia. Quando eu tinha 8 anos, meu mundo girava em torno da minha mãe, Annette. Ela era tudo para mim desde que meus pais se divorciaram, quando eu tinha 5. Meu pai, Gordon, praticamente sumiu depois disso. Mamãe dizia que ele tinha escolhido os negócios em vez da família, e eu acreditava. Quando eu tinha 7 anos, ela se casou com um homem chamado Calvin, que trouxe 2 filhos, Kylie, de 10, e Noah, de 9. Desde o começo, ficou claro que eu era a peça fora do quebra-cabeça. Calvin deixava bem evidente que preferia os filhos dele, e minha mãe fazia de tudo para agradá-lo. Kylie e Noah eram tudo o que eu não era, aos olhos de Calvin, confiantes, mandões e manipuladores. Kylie sorria para os adultos como um anjo, mas era cruel comigo quando ninguém via. Noah era mais direto, quebrava meus brinquedos sem querer, derrubava meu dever de casa. Os sinais começaram sutis: noites de cinema em família em que me diziam que não havia lugar no sofá, festas de aniversário esquecidas ou feitas às pressas, enquanto as deles eram cheias de convidados e decoração. Em fotos de família, eu mal aparecia cortada ou escondida nos cantos. Eu era nova demais para entender, mas sentia a distância crescendo entre mim e minha mãe. Tudo desabou nas férias de primavera do meu 2º ano. Calvin planejou uma viagem de 2 semanas ao Havaí. Eu fiquei empolgada, era a primeira vez que faríamos uma viagem de verdade. Passei semanas sonhando em brincar na areia com minha mãe, talvez até me aproximar dos meus irmãos. No dia da viagem, acordei cedo, arrumei minha mochilinha roxa com meu bichinho de pelúcia, livros e o novo maiô que a mamãe tinha comprado para mim. Eu mal cabia em mim de tanta animação. No caminho para o aeroporto, Calvin estava estranhamente calado, e Kylie e Noah trocavam olhares esquisitos, mas eu ignorei. No começo, tudo parecia normal. Fizemos o check-in, e eu fiquei lendo meu cartão de embarque com Honolulu escrito. Então Calvin disse que ia ao banheiro com Kylie e Noah. Minha mãe falou que ia pegar um café e pediu para eu esperar no portão. Esperei. E esperei. Vi famílias embarcando, crianças animadas correndo, pais rindo. Mas a minha família não voltou. Outras crianças corriam com seus pais, rindo e cheias de animação para suas viagens. Eu continuei olhando para o grande relógio na parede, percebendo que a hora do nosso voo estava se aproximando. Sem saber o que fazer, decidi ligar para o celular da minha mãe. Quando ela atendeu, ouvi música alta e risadas ao fundo. "Mãe, onde você está? Nosso avião vai sair." Perguntei, já com o coração apertado. Houve uma pausa. Então, a voz dela veio fria e distante, como eu nunca tinha ouvido antes. "Leia, ouça com atenção. Você não vai com a gente." "O quê? Como assim?" "Eu tenho meu bilhete. Estou no portão." Respondi, sem entender. "Quero dizer que você vai ficar aí. Calvin acha melhor que essa viagem seja só com a nossa nova família. Você dá um jeito. Não vou deixar você estragar nossas férias com seu drama inútil." Comecei a chorar, completamente perdida. "Mas mãe, eu só tenho 8 anos, eu não sei como voltar para casa." Foi então que a voz de Calvin surgiu do outro lado da linha, ríspida e sem qualquer empatia. "Algumas crianças só aprendem a ser independentes do jeito mais difícil. Talvez isso ensine alguma coisa." Ao fundo, ouvi as risadas de Kylie e Noah. A voz de Kylie soou com clareza, debochada. Finalmente, férias de verdade, sem bagagem indesejada. A voz da minha mãe voltou, e o que ela disse em seguida ficou gravado em mim para sempre. "Para de ser tão patética e carente, Leia. Encontre seu próprio caminho para casa."
Você é esperta o suficiente. E a ligação caiu. Fiquei parada ali, no meio do aeroporto internacional de Denver, com 8 anos, segurando um telefone e uma mochila. Sozinha. A realidade do que tinha acabado de acontecer me atingiu como um soco no estômago. Minha própria mãe me abandonou. A pessoa que deveria me proteger, me amar incondicionalmente, me deixou sozinha a centenas de quilômetros de casa e sem pensar duas vezes. Cerca de 20 minutos depois, um segurança do aeroporto me encontrou soluçando ao lado do portão. Eles foram gentis, mas visivelmente confusos sobre como uma criança tão pequena tinha acabado ali sozinha. Quando tentei explicar que minha mãe me deixou, eles acharam, a princípio, que era algum mal-entendido. Me levaram até o setor de atendimento familiar, uma salinha decorada com cores vivas que pareciam deslocadas diante da minha angústia. Lá, uma mulher gentil chamada Sra. VG sentou-se ao meu lado enquanto tentavam entender o que fazer. Discaram várias vezes para o número da minha mãe, mas caía direto na caixa postal. Como parte do protocolo de segurança para menores desacompanhados, todas as ligações feitas foram gravadas para fins legais. Querida, disse a Sra. VG com doçura, tem mais alguém da família para quem possamos ligar? Pensei muito. Minha mãe sempre disse que meu pai não queria saber de mim. Mas ele era a única pessoa que me vinha à mente. Eu mal lembrava do rosto dele, apenas flashes de um homem alto, de olhos gentis, que lia histórias para mim antes de dormir. Mas, secretamente, eu havia decorado o número dele anos antes, quando mexi escondido na antiga agenda da minha mãe. Por alguma razão, eu nunca o esqueci. Meu pai, sussurrei, mas a mamãe disse que ele não se importa comigo. Vamos tentar mesmo assim, incentivou a Sra. VGA com um sorriso encorajador. Com os dedos trêmulos, disquei o número que eu tinha guardado no fundo do coração por tanto tempo. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Gordon Calvinson falando. Pai. A palavra escapou como um sussurro. Do outro lado, houve um silêncio absoluto. Depois, uma respiração profunda. Leia. É você? Sim, respondi, lutando contra as lágrimas. Papai, eu tô com medo. A mamãe me deixou no aeroporto e eu não sei o que fazer. O que aconteceu em seguida surpreendeu até a mim. A voz do meu pai mudou completamente e ficou firme, urgente, protetora. Onde exatamente você está, querida? Qual aeroporto? Denver. Era para eu ir pro Havaí com ela, mas ela disse que eu não podia ir. Agora estou sozinha. Eu não sei voltar para casa. Leia, escute com muita atenção. Você vai ficar bem. Fique exatamente onde está e me passe o telefone da pessoa que está com você. Entreguei o telefone à Sra. VGA. Eu só ouvi ao lado dela da conversa, mas pude ver sua expressão mudar de dúvida para surpresa, e depois para um espanto silencioso. Sim, senhor. Claro. Ela está segura conosco. Quanto tempo vai demorar? Um jato particular? Sim, senhor. Estaremos prontas. Quando desligou, ela me olhou com outra expressão, mais suave. Querida, seu pai está vindo te buscar. Ele estará aqui em 3 horas. Eu não conseguia acreditar. O pai que, segundo minha mãe, não se importava comigo, estava largando tudo para vir me buscar. Nas horas seguintes, a Sra. VGA me trouxe algo para comer, ligou na escola para avisar que eu não voltaria tão cedo e me fez perguntas delicadas sobre minha vida. E eu, me peguei contando coisas que nunca contei a ninguém, como tudo mudou desde que minha mãe se casou de novo. Fiel à promessa, 3 horas depois, a Sra. Martinez, colega da VGA, atendeu a ligação informando que meu pai tinha chegado. Quando o vi entrando no saguão, mal o reconheci. Mas algo dentro de mim sabia, era ele. Alto, elegante, usando um terno caro, mas com os olhos vermelhos, como quem chorou por horas. Ele se ajoelhou na minha altura e abriu os braços. Corri até ele sem pensar 2 vezes. E, quando me envolveu em seu abraço, me senti segura como há anos não me sentia. Me perdoa, minha querida, ele sussurrou enquanto enterrava o rosto no meu cabelo. Me perdoa de verdade. Enquanto caminhávamos pelo aeroporto, percebi que as pessoas olhavam pra gente. Meu pai tinha uma presença que não passava despercebida.
Ao chegarmos no jato particular dele, me senti dentro de um filme. O interior era luxuoso, poltronas de couro, painéis de madeira reluzente. Nada parecido com o que eu já tinha visto. Durante o voo para Seattle, tivemos nossa primeira conversa de verdade em 3 anos. Ele me contou que, após o divórcio, minha mãe tornou quase impossível para ele me ver. Mudou de cidade sem avisar, trocou os números de telefone e ameaçava ir à justiça sempre que ele tentava contato. Mesmo assim, ele continuou pagando a pensão religiosamente, e chegou a contratar detetives particulares para nos encontrar. Sua mãe disse ao tribunal que eu estava tentando te sequestrar e explicou com tristeza. Ela me pintou como um homem perigoso, como se eu quisesse tirar você dela. Houve até uma ordem de restrição, que tornava ilegal qualquer tentativa minha de falar com você diretamente. Mas por que você não continuou tentando? Perguntei, ainda com a voz embargada. Leia, eu nunca parei de tentar, ele respondeu com firmeza. Tenho advogados trabalhando nisso há anos. Mas o sistema se complica muito quando um dos pais tenta apagar completamente o outro da vida da criança. Disseram que forçar o contato poderia te traumatizar ainda mais, se sua mãe realmente tivesse te convencido de que eu era uma ameaça. Ele então pegou o celular e me mostrou fotos do quarto que mantinha para mim na casa dele. Estava arrumado exatamente como quando eu o deixei aos 5 anos, só que agora com móveis e brinquedos próprios para minha idade. Eu nunca perdi a esperança de que você voltaria para casa, disse ele, com os olhos marejados. A casa dele era simplesmente incrível. Parecia algo tirado de uma revista, janelas enormes do chão ao teto com vista para o Puget Sound. Mas o que mais me tocou não foi o luxo, foi a paz. A casa era silenciosa, acolhedora, sem tensão no ar, sem aquele medo constante de estar incomodando. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti um peso. Naquela primeira noite, meu pai fez panquecas para o jantar porque eu disse que eram minhas favoritas. Assistimos a filmes juntos e ele deixou que eu ficasse acordada até tarde, só conversando. Ele queria saber tudo, como era a escola, se eu tinha amigos, o que eu gostava de ler. Ninguém me perguntava sobre minhas preferências há tanto tempo que eu quase esqueci que tinha gostos próprios. Nos dias seguintes, os advogados do meu pai trabalharam sem parar. Descobriram que o que minha mãe fez não era só cruel, era ilegal. Abandonar uma criança menor de idade em um aeroporto pode ser classificado como negligência e risco à integridade da criança. E o fato de ela ter feito isso de forma deliberada, como ficou comprovado pela gravação da ligação telefônica feita pelo sistema de segurança do aeroporto, agravou ainda mais a situação. Enquanto isso, fui conhecendo mais sobre a vida do meu pai. Gordon Calvinson não era apenas bem-sucedido, ele era um dos empresários mais ricos de Seattle. Era dono de uma empresa de tecnologia que revolucionou sistemas de segurança online, com mais de 2.000 funcionários. Ele já tinha saído em capas de revistas que eu via no supermercado, sem nunca imaginar que era ele. Mas, mais importante do que tudo isso, eu descobri que ele era um homem bom. Mesmo com uma equipe de funcionários em tempo integral em casa, ele fazia questão de cozinhar comigo, me ajudar nas lições de casa, ler histórias para mim à noite como fazia quando eu era pequena. Pela primeira vez em anos, senti que alguém realmente me queria por perto. Meu pai me matriculou numa escola particular próxima à casa dele, e eu floresci como nunca. Os professores eram atenciosos, as outras crianças, amigáveis. Eu não precisava mais me preocupar com Kylie Noah tornando meus dias miseráveis. Comecei a fazer aulas de piano, entrei no clube de arte da escola e até fiz amizades verdadeiras, crianças que me convidavam para brincar em suas casas. 2 semanas depois de ter sido deixada no aeroporto, minha mãe e a nova família voltaram do Havaí. Segundo o detetive particular contratado por meu pai, ela só notou minha ausência horas depois de chegar. Quando finalmente ligou para a polícia para relatar o desaparecimento, foi informada de que eu estava segura e que deveria entrar em contato com a equipe jurídica de Gordon Calvinson. O primeiro telefonema veio naquela mesma noite. Meu pai me perguntou se eu queria ouvir o que ela tinha a dizer e, com meu sinal de cabeça, colocou no viva voz. Gordon, o que diabos você pensa que está fazendo? Você sequestrou minha filha. A voz dela era acusadora, furiosa. A resposta do meu pai foi calma, mas cortante. Eu resgatei a nossa filha depois que você a abandonou em um aeroporto. Isso, Annette, é uma diferença significativa. Não foi bem assim. Houve um mal-entendido.
Há uma gravação da sua ligação com uma criança de 8 anos, ele interrompeu, frio. Nela, você diz claramente para ela encontrar o caminho de casa sozinha. Isso não é um mal-entendido, Annette. É abandono. Você quer que eu toque para você? Perguntei. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Eu quero minha filha de volta imediatamente, minha mãe finalmente disse, mas sua voz já não tinha mais o tom seguro de antes. Isso não vai acontecer, respondeu meu pai com firmeza. Meus advogados já entraram com um pedido de guarda emergencial com base em abandono e risco. Leia vai ficar comigo. Você não pode fazer isso. Eu sou a mãe dela. Peguei o telefone das mãos do meu pai. Mãe. Minha voz saiu firme, o que até me surpreendeu. Leia, querida, volte para casa. Tudo isso foi só um grande mal-entendido. Não, não foi, respondi com calma. Você me deixou sozinha no aeroporto porque o Calvin não me queria nas suas férias em família. Você disse que eu era patética, carente. Disse que eu só criava drama. Leia, eu não quis dizer aquilo. Quis sim. E eu não vou voltar. Devolvi o telefone para meu pai e fui para o meu quarto. Ainda podia ouvir minha mãe gritando do outro lado da linha, fazendo ameaças, exigindo, mas pela primeira vez em anos, eu não senti medo. Senti alívio. Senti paz. Senti que, enfim, eu estava segura e que alguém me queria por perto. A batalha judicial que se seguiu foi rápida e decisiva. O abandono da minha mãe estava bem documentado, e meu pai apresentou provas de anos de tentativas frustradas de manter contato, todas barradas por ela. O tribunal ficou particularmente chocado com a gravação da ligação telefônica, e com o fato de ela ter deixado o país sem garantir nenhuma forma de retorno seguro para mim. Durante esse tempo, comecei a fazer terapia com uma psicóloga infantil, a doutora Amanda Shane, que me ajudou a processar tudo o que tinha acontecido. Nas sessões, entendi que o que eu vivia não era normal e muito menos justo. A doutora Shane me ajudou a perceber que, por anos, eu andava em ovos, tentando conquistar um amor que deveria ter sido dado sem condições. Leia, ela me disse em uma sessão, o que aconteceu com você não foi porque você não era boa o suficiente. Foi porque adultos fizeram escolhas egoístas e falharam com você. Com o tempo, a terapia também trouxe de volta lembranças que eu havia enterrado. Como quando Calvin jogou fora meu projeto de ciências na véspera da entrega, dizendo que achou que era lixo. Ou quando Kylie cortou meu cabelo enquanto eu dormia e convenceu minha mãe de que eu tinha feito isso de propósito para chamar atenção. Essas memórias emergiram como peças de um quebra-cabeça que mostrava o quão tóxico o ambiente da minha antiga casa havia se tornado. Meu pai esteve ao meu lado em todo esse processo. Participou de algumas sessões comigo e, em uma delas, se emocionou até chorar. Eu devia ter lutado mais, ele disse. Devia ter ignorado a ordem de restrição e dado um jeito de te tirar de lá. A doutora Shane nos ajudou a entender que ele foi colocado numa situação impossível. O sistema legal falhou conosco dois, e minha mãe soube manipular tudo muito bem, retratando meu pai como uma ameaça. Enquanto isso, a investigadora particular do meu pai, uma mulher perspicaz chamada detetive Isla Mareno, seguia descobrindo fatos perturbadores sobre o passado de Calvin. Ela descobriu que não era a primeira vez que ele incentivava uma parceira a abandonar os próprios filhos. Sua primeira esposa, Cláudia, perdeu a guarda dos filhos depois que Calvin a convenceu de que eles estavam atrapalhando sua nova vida. A detetive Mareno organizou para que eu conversasse com Cláudia, hoje casada novamente, tentando reconstruir o relacionamento com os filhos. Foi uma conversa reveladora e dolorosa. Calvin tem esse jeito de te fazer sentir como se tivesse que escolher entre seus filhos e sua felicidade, explicou Cláudia. Ele começa devagar, fazendo comentários sutis sobre como a vida seria mais fácil sem os ex e sem os horários de custódia. Depois, te faz sentir culpada por priorizar as necessidades dos seus filhos. Ela contou como Calvin a convenceu de que os filhos estavam sabotando o novo casamento, e que Kylie e Noah eram treinados para serem doces e encantadores sempre que ela estivesse por perto, criando um contraste que fazia os próprios filhos parecerem problemáticos e ingratos. A história dela espelhava a minha de forma assustadora. E pela primeira vez, tudo fazia sentido. O pior de tudo, disse Cláudia, com os olhos marejados, é que eu acreditei nele. Escolhi o Calvin em vez dos meus próprios filhos. E agora, eles mal falam comigo.
Já são adolescentes e nunca me perdoaram por tê-los deixado para trás. Essa conversa foi gravada com o consentimento dela e se tornou uma peça-chave no nosso processo judicial. A gravação estabelecia um padrão claro do comportamento manipulador de Calvin, provando que o que aconteceu comigo não era um caso isolado. Mas o verdadeiro choque veio quando a investigação do meu pai revelou ainda mais coisas, desta vez, envolvendo Calvin e seus próprios filhos. Descobriu-se que ele já tinha um histórico de manipulação com os filhos da ex-esposa. Na época, ela perdeu a guarda das crianças, em parte porque Calvin a convenceu a priorizar o novo relacionamento, deixando os filhos do casamento anterior de lado. Kyle e Noah foram ensinados desde cedo a agir com hostilidade contra qualquer enteado, como forma de manter o favoritismo do pai. A detetive Isla Mareno também encontrou irregularidades financeiras. Calvin vinha, aos poucos, isolando minha mãe do próprio dinheiro ao mesmo tempo em que ganhava acesso total à pensão alimentícia que meu pai pagava. Os registros bancários mostravam que o dinheiro destinado aos meus cuidados vinha sendo usado para bancar mensalidades escolares caras para Kyle e Noah, além de atividades extracurriculares de luxo e compras pessoais. Sua mãe assinou uma procuração dando plenos poderes financeiros ao Calvin só 6 meses depois do casamento, explicou a detetive Mareno a mim e ao meu pai. Desde então, ele controla tudo: contas, pagamentos, investimentos. Inclusive o dinheiro da pensão. Legalmente, isso poderia ser configurado como fraude. E com essa descoberta, novas acusações criminais foram abertas contra Calvin. Ele não só havia incentivado o abandono de uma criança, como também se apropriava de recursos destinados a mim para favorecer apenas seus próprios filhos. As provas continuavam surgindo. Registros escolares mostravam que enquanto Kyle e Noah tinham suas notas, atividades e avanços constantemente acompanhados, meu desempenho acadêmico que vinha caindo era completamente ignorado. Nas reuniões de pais e mestres, minha mãe só elogiava os filhos do Calvin. Se surgia qualquer preocupação sobre meu estado emocional, era rapidamente descartada. Minha antiga professora, a Sra. Patterson, foi chamada a depor. Ela contou que tentou várias vezes entrar em contato com minha mãe por conta da minha queda repentina no rendimento escolar e sinais evidentes de sofrimento. Leia era uma aluna participativa e brilhante, disse ela. Mas passou a se tornar cada vez mais retraída e ansiosa. Liguei diversas vezes. Calvin atendeu algumas delas, e sempre dizia que ela só queria chamar atenção. A Sra. Patterson revelou que, tão preocupada com minha situação, chegou a contatar os serviços de proteção à criança. Mas Calvin foi convincente, disse que eu estava apenas tendo dificuldades normais de adaptação e que a família lidaria com isso com disciplina e estrutura. Janet Williams, a funcionária do CPS que cuidou do caso, foi chamada para testemunhar. Ela admitiu que Calvin havia sido muito persuasivo e que, na época, sua versão parecia razoável. No entanto, afirmou que, se soubesse do histórico dele com os filhos de Cláudia, teria aprofundado a investigação. Enquanto tudo isso acontecia, eu começava a conhecer a outra parte da minha família, a família do meu pai. Minha avó paterna, Elaner, veio de Nova York para me ver. Uma mulher forte, nos seus 70 anos, que construiu do zero um império no ramo imobiliário. Nunca acreditei nas mentiras da Annette sobre seu pai, disse ela, séria. Gordon é um homem bom. Te ama mais do que tudo. E eu guardei dinheiro todos esses anos, para o seu fundo universitário, esperando o dia em que você voltasse para nós. Minha avó tinha registros detalhados de tudo, tentativas de contato do meu pai, cópias de documentos legais, cartas devolvidas e todos os cheques de pensão que ele pagou mesmo quando não tinha permissão para me ver. Esses registros se tornaram mais uma evidência poderosa no nosso caso. Através dela, também descobri a luta silenciosa que meu pai enfrentou. Ela me mostrou fotos do quarto que ele manteve para mim ao longo dos anos, sempre atualizado, com brinquedos e decorações adequadas para cada fase da minha infância. Ele comprava presentes de aniversário todos os anos, os embrulhava e guardava, esperando o dia em que eu voltasse. Ele nunca desistiu de você, disse ela, me mostrando um armário cheio de caixas cuidadosamente empilhadas, com laços intactos e etiquetas com meu nome. Naquele momento, percebi o quanto eu havia sido amada o tempo todo, mesmo quando não sabia. Todo Natal, todo aniversário, cada momento especial que ele imaginava que eu pudesse viver, meu pai comprava algo e guardava. Abrir aqueles presentes foi ao mesmo tempo emocionante e reconfortante.
Havia livros de todos os níveis, materiais de arte, roupas que eu já não servia mais, e brinquedos que mostravam o cuidado com que ele tentava imaginar do que eu poderia gostar à medida que crescesse. Cada presente era uma prova do amor dele, da esperança que ele mantinha viva mesmo enquanto estávamos separados. Ele também me apresentou ao seu melhor amigo e sócio, James, que o apoiou durante toda a batalha judicial e nos momentos mais difíceis da nossa separação. James e sua esposa, Carol, tinham 2 filhas da minha idade e logo me acolheram como parte da família. Seu pai falava de você o tempo todo, contou James. Em cada viagem, cada conquista, ele sempre dizia que só faltava você lá para tudo ser completo. Carol me mostrou um álbum que meu pai tinha montado com fotos minhas desde o nascimento até os 5 anos. Havia também imagens que ele conseguiu graças a fotógrafos que contratava para registrar minhas apresentações escolares, já que minha mãe se recusava a dividir qualquer lembrança comigo. Ele nunca perdeu uma apresentação, disse Carol com doçura. Não podia estar presente por causa da ordem judicial, mas garantia que alguém estivesse lá para te fotografar. Ele tinha imagens de cada teatrinho, de cada premiação, de cada excursão da escola. Saber tudo o que meu pai fez para continuar conectado comigo, mesmo à distância, me fez enxergar o tamanho do seu amor, e o quão cruel minha mãe foi ao tentar nos afastar. No tribunal, meu pai obteve a guarda total. Minha mãe só poderia me ver sob supervisão. Além disso, ela foi obrigada a passar por aconselhamento psicológico e cursos de parentalidade antes que qualquer visita sem supervisão fosse cogitada. Quando ela voltou para a casa onde morávamos, encontrou tudo igual exceto meu quarto, que estava completamente vazio. Durante a viagem ao Havaí, meu pai contratou uma empresa de mudanças para empacotar todas as minhas coisas. Mas o que realmente a abalou foi o que estava sobre a mesa da cozinha, uma pilha de documentos legais. Além da transferência de custódia, meu pai estava processando minha mãe por abandono, sofrimento emocional intencional e por violar os direitos parentais dele. Entre os papéis, havia também um relatório completo sobre os pagamentos da pensão, valores que ela agora teria de devolver, por ter usado de má fé enquanto me mantinha afastada dele. Mas talvez o mais devastador tenha sido o último documento, uma ordem de restrição contra Calvin, impedindo-o de chegar a menos de 150 metros de mim. Os investigadores do meu pai reuniram provas claras de abuso emocional por parte dele, especialmente contra enteados. O testemunho juramentado de sua ex-esposa, Cláudia, descrevendo o padrão de manipulação e intimidação, foi considerado suficiente pelo tribunal para declará-lo uma ameaça direta ao meu bem-estar. A primeira visita supervisionada com minha mãe foi marcada para 3 semanas depois. Ela chegou à sala designada pelo tribunal com um olhar abatido, claramente desesperada. Calvin não pôde acompanhá-la, e Kylie e Noah ficaram em casa. Leia, por favor, ela disse assim que me viu. Eu cometi um erro. Eu estava estressada com a viagem, o Calvin me pressionava, eu não estava pensando direito. Você precisa voltar para casa. Olhei para aquela mulher que me trouxe ao mundo, que eu amei com todo meu coração por 8 anos, e pela primeira vez, só senti pena. Mãe, isso não foi um erro. Foi uma escolha. Você escolheu o Calvin e os filhos dele, e me deixou para trás. Isso não é verdade. Você é minha filha. Mas já era tarde. Ela era minha mãe, sim. Mas agora, pela primeira vez, eu sabia que merecia muito mais do que o que ela me deu. Quando foi a última vez que você agiu assim? Perguntei baixinho. Quando foi a última vez que me colocou em primeiro lugar? Quando se preocupou em me fazer sentir amada e desejada? Ela não respondeu. Não precisava, nós duas sabíamos a verdade. Mesmo antes do que aconteceu no aeroporto, ela já vinha me afastando pouco a pouco da vida dela, para abrir espaço para a nova família. As visitas supervisionadas continuaram por vários meses, mas foram se tornando cada vez mais tensas. Minha mãe passava o tempo tentando me convencer a voltar, fazendo promessas vazias e tentando pintar meu pai como um manipulador. Ela simplesmente não conseguia entender que eu era, de verdade, mais feliz longe dela. Enquanto isso, minha vida com meu pai seguia florescendo. Quando eu tinha 12 anos, ele se casou novamente com uma mulher maravilhosa chamada Mônica, que tinha 2 filhas, Tara e Grace. Mas, ao contrário do que vivi com a família de Calvin, Mônica fez questão de me incluir em tudo e me acolher de verdade. Tara e Grace se tornaram as irmãs que eu sempre quis. Desenvolvemos um vínculo profundo, que dura até hoje. Meu pai sempre deixou claro,
elas não estavam substituindo ninguém, eram acréscimos à nossa família. Ele nunca me pediu para chamar Mônica de mãe, nem fingir que minha relação difícil com minha mãe biológica não existia. Ele apenas me deu o que eu mais precisava, um lar estável e cheio de amor, onde eu podia me curar e crescer. Quando eu tinha 10 anos, as visitas supervisionadas com minha mãe se tornaram raras, uma a cada poucos meses. Calvin havia ido embora assim que percebeu que as batalhas judiciais estavam longe de acabar. E minha mãe, agora sozinha, enfrentava dificuldades financeiras. Aparentemente, a ideia de família perfeita de Calvin não incluía lidar com as consequências de abandonar uma criança. Kyle e Noah, que antes eram cruéis comigo quando tinham o favoritismo de Calvin, começaram a se voltar um contra o outro. Sem mim como alvo, a tensão explodiu entre eles, e a verdadeira natureza de Calvin ficou clara para todos ao redor. Quando completei 14 anos, meu pai me deu o presente mais especial que já recebi. Ele havia contratado um investigador para encontrar minha amiga de infância, Sofia VGA, minha melhor amiga antes da minha mãe se casar novamente. Sofia havia se mudado por causa do trabalho do pai, e acabamos perdendo o contato em meio ao caos familiar. Achei que você gostaria de se reconectar, disse meu pai, entregando-me uma carta dela. Sofia e eu passamos a nos corresponder com frequência, até que sua família me convidou para visitá-los na Califórnia nas férias de verão. Era a primeira vez que eu viajava sem meu pai desde o trauma no aeroporto. Eu estava nervosa, mas animada. Rever Sofia foi exatamente o que eu esperava. Retomamos nossa amizade como se o tempo não tivesse passado. Seus pais, Rosa e Miguel, me trataram como se eu sempre tivesse feito parte da família. Pela primeira vez, vi de perto como é viver em um ambiente familiar saudável. Você parece tão mais feliz agora, comentou Sofia, numa conversa tarde da noite. Me lembro de como você vivia tensa antes de eu me mudar, parecia sempre com medo de falar ou fazer algo errado. Foi pelos olhos dela que percebi o quanto eu havia mudado. A menina ansiosa e retraída tinha dado lugar a alguém mais confiante, que sabia seu lugar no mundo. Aquela visita me trouxe ainda mais clareza sobre o quão distorcida havia sido minha experiência com a família de Calvin. Mas, no segundo ano do ensino médio, algo inesperado trouxe meu passado de volta. Kyle, agora com 18 anos e enfrentando suas próprias batalhas, me mandou uma mensagem pelas redes sociais. Ela estava morando em um abrigo depois de sair do sistema de acolhimento, e suas palavras estavam carregadas de arrependimento e pedidos de desculpas. Eu sei que você provavelmente me odeia, escreveu Kyle. Mas preciso que saiba que sinto muito por como te tratamos. Calvin nos fez acreditar que, se não fossemos cruéis com você, ele também nos mandaria embora. Éramos apenas crianças, e estávamos com medo. Mostrei a mensagem para meu pai e para a doutora Shane, com quem eu ainda fazia sessões de acompanhamento. Ambos me incentivaram a responder, caso eu me sentisse pronta, mas sempre priorizando minha segurança emocional. Decidi encontrar Kyle em um local neutro, com meu pai esperando por perto. Aquela conversa preencheu várias lacunas do quebra-cabeça que foi minha infância. Kyle explicou que Calvin também abusava emocionalmente dela e de Noah, só que de maneiras diferentes. Ele os convencia de que enteados representavam uma ameaça à estabilidade da família e que, se não me excluíssem, perderiam o lugar deles dentro de casa. Ele dizia que seu pai era perigoso e muito rico, contou Kyle, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse que, se fossemos legais com você, seu pai ia tentar nos separar da mamãe, e a gente acabaria em um orfanato. A gente ficou apavorado e fez tudo o que ele mandava. Ela também revelou que Calvin os orientava sobre o que dizer e fazer para que eu me sentisse rejeitada. A destruição acidental dos meus pertences, os comentários cruéis, até as risadas durante o telefonema no aeroporto, tudo fazia parte de um plano calculado para me apagar da vida deles. Noah e eu nos sentíamos mal com o que fazíamos, confessou Kyle. Mas Calvin dizia que era preciso, que era para proteger nossa família. Quando você finalmente foi embora, achamos que estaríamos salvos. Mas aí ele começou a virar contra a gente também. As revelações de Kyle levaram a uma nova investigação, dessa vez, centrada no tratamento que Calvin dava aos próprios filhos. Os serviços sociais descobriram que, depois que eu saí, ele ficou ainda mais controlador e abusivo com Kyle e Noah. E, quando minha mãe tentou defendê-los, Calvin a virou em seu novo alvo. Pouco tempo depois, ele os abandonou completamente, fugindo quando a pressão legal e financeira ficou insustentável.
As autoridades o encontraram em outro estado, já envolvido com outra mulher, e repetindo o mesmo ciclo isolando-a dos filhos. Calvin foi preso, acusado de múltiplos crimes, incluindo abuso infantil, fraude e abuso emocional. O padrão era claro, um predador que destruía famílias para manter controle absoluto sobre os que o cercavam. Noah, agora com 22 anos, também entrou em contato comigo depois que a prisão de Calvin ganhou destaque na mídia. Sua mensagem foi mais breve, mas não menos sincera. Ele contou que enfrentou vício em substâncias e passou um tempo em um centro de detenção juvenil, consequências que, segundo ele, vinham diretamente do trauma de ter crescido sob a manipulação de Calvin. Não espero que você nos perdoe, ele disse durante uma breve ligação. Mas queria que soubesse que ver como você está bem hoje me dá esperança, e esperança de que eu também possa reconstruir minha vida. Essas conversas com Kylie e Noah me ajudaram a entender que o abuso de Calvin não foi só comigo. Ele afetou a todos nós, de formas diferentes. E, por mais irônico que pareça, o fato de eu ter sido retirada daquele ambiente, mesmo que de maneira dolorosa, talvez tenha me protegido de anos a mais de dor e destruição. Quando fiz 16 anos, minha mãe tentou uma última vez se reconectar comigo. Ela havia feito terapia, concluído os cursos exigidos sobre parentalidade e dizia ter aprendido com os próprios erros. Queria reconstruir o nosso relacionamento. Aceitei encontrá-la não porque desejasse tê-la de volta na minha vida, mas porque precisava de um encerramento. Nos vimos em uma cafeteria perto da minha escola, e eu quase não a reconheci. Ela parecia mais velha, marcada pelos anos enfrentando as consequências das escolhas que fez. Eu sei que não mereço seu perdão, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas quero que saiba que te abandonar foi o maior erro da minha vida. Não passa um dia sem que eu me arrependa. Eu acredito em você, respondi, e era verdade. Mas arrependimento não apaga os danos, mãe. Não foi só no aeroporto. Você passou anos me fazendo sentir como se eu fosse um peso, como se não tivesse lugar ao seu lado. Você escolheu um homem e os filhos dele repetidamente, em vez de mim. Eu sei. E perdi tudo por causa disso, ela murmurou. Calvin me deixou. Kylie e Noah não falam mais comigo. Estou sozinha, e sei que mereço isso. Eu não quero que você fique sozinha, disse com sinceridade. Mas eu não posso ser quem vai curar isso para você. Construi uma vida sem você e é uma vida boa. Tenho uma família que me ama e me valoriza. E não posso voltar a me sentir insuficiente. Essa foi a última vez que falei com minha mãe por muitos anos. Soube por conhecidos que ela se mudou para o outro lado do país e recomeçou. Espero que tenha encontrado paz, mas não pude fazer parte dessa jornada. Me formei como oradora da turma no ensino médio e ganhei uma bolsa integral para Stanford, onde estudei administração e psicologia. O apoio e a estabilidade que meu pai me ofereceu não só me ajudaram a me recuperar, mas me impulsionaram para além do que eu imaginava possível. Meu pai esteve presente em todos os marcos, em cada conquista e nos momentos mais difíceis. Mônica, Taryn e Grace se tornaram meus maiores apoiadores e minhas melhores amigas. Na faculdade, conheci meu marido, Michael, que veio de uma família amorosa que me acolheu com carinho. Quando contei minha história, eles ficaram chocados, mas também admirados com a minha força. Os pais dele, John e Robert, tornaram-se como avós para mim, preenchendo um espaço que eu nem sabia que ainda existia. Hoje tenho 23 anos e trabalho como defensora dos direitos da criança, ajudando famílias em disputas de custódia e protegendo crianças de situações como a que vivi. Já testemunhei perante legisladores estaduais sobre os impactos da alienação parental e a importância de proteger os laços familiares saudáveis. Meu pai e eu continuamos muito próximos. Ele me levou ao altar no meu casamento no ano passado e estará comigo na sala de parto no mês que vem, quando seu primeiro neto nascer. Mônica está organizando o chá de bebê, e Taryn e Grace estão disputando quem será a tia preferida. No mês passado, recebi uma carta da minha mãe. Ela viu o anúncio do meu casamento no jornal e queria me parabenizar. Enviou uma foto sua, aparentando estar saudável e feliz, junto com um bilhete. Contava que agora era mãe adotiva de crianças mais velhas em lares temporários. Nunca poderei desfazer o que fiz com você, escreveu. Mas posso tentar ajudar outras crianças que também foram abandonadas ou negligenciadas. Penso em você todos os dias.
Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, mesmo que eu não tenha feito parte disso. Eu te amo, e sempre vou te amar. Guardei a carta, mas não respondi. Algumas feridas cicatrizam, mas deixam marcas lembranças silenciosas do que foi vivido. Não guardo mais rancor da minha mãe, mas também não sinto que ela tenha lugar na vida que construí. Aprendi que família vai muito além do laço de sangue. Família são as pessoas que ficam, que aparecem por você nos momentos difíceis, que te fazem se sentir importante e que te amam sem condições. Aquela menina que foi deixada sozinha no aeroporto cresceu forte. Hoje, ela é bem-sucedida, amada e cercada por pessoas que jamais pensariam em deixá-la para trás. De certa forma, minha mãe me fez um favor naquele dia. Ela me mostrou exatamente o que eu não queria me tornar e, sem querer, me guiou até a família que eu realmente merecia. Se você está lendo isso e passou por abandono ou rejeição de um dos pais, saiba, a culpa nunca foi sua. Isso não define quem você é, nem limita quem você pode ser. Às vezes, a família que você escolhe é infinitamente melhor do que aquela em que nasceu. E se você é pai ou mãe e está pensando em colocar um novo relacionamento acima dos seus filhos, não faça isso. O dano que você causará pode durar a vida inteira e as consequências vão muito além do que você imagina. As crianças lembram de tudo. E merecem muito mais do que serem tratadas como algo descartável.